Você está diante de um novo dia, mais uma chance que Deus coloca à sua frente. E eu quero começar te fazendo uma pergunta direta. O que você tem feito com as manhãs que o Senhor te entrega? Porque, veja bem, não estou falando de acordar cedo, tomar café e seguir a rotina como se fosse automático. Estou falando de algo muito mais profundo. Estou falando sobre começar o dia com Deus de verdade, não por obrigação religiosa, mas porque você entendeu que sem Ele nada faz sentido. E isso não é frase de efeito, é realidade espiritual. Muitos de nós vivemos como se o devocional fosse apenas mais um item da lista, como se fosse uma tarefa a cumprir para agradar a Deus. Mas não é isso. O devocional diário não é para Deus se sentir amado. É para você se manter vivo espiritualmente. É para você não murchar no meio da semana, não perder a direção quando as coisas ficarem difíceis, não esquecer quem você é quando o mundo tentar te dizer o contrário. Então, antes de mais nada, eu preciso que você entenda. Deus não precisa do seu devocional, você é quem precisa. E quando você para de buscar a presença dele, não é ele quem sai, é você quem se afasta. A Bíblia nos mostra isso de forma muito clara. Vamos ao livro de Salmos, capítulo 1, versículo 2, onde está escrito: Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Repare na palavra prazer. Não é obrigação, não é peso, é prazer. Porque quando você realmente conhece a Deus, quando você prova da presença dele, buscar a palavra deixa de ser sacrifício e passa a ser alimento. Mas vou ser sincero com você. Se o seu devocional virou rotina morta, se você lê a Bíblia sem sentir nada, sem ouvir nada, então talvez você precise parar e se perguntar se realmente está buscando a Deus ou só cumprindo o protocolo. Porque Deus não se agrada de formalidade vazia. Ele quer intimidade, ele quer verdade. Ele quer você inteiro, não só 5 minutos de leitura apressada antes de sair para o trabalho. Pense comigo, Davi era um homem ocupado, ele era rei, tinha guerras para liderar, um reino para governar, inimigos querendo sua cabeça, mas ele encontrava tempo para buscar a Deus. Ele meditava na palavra de dia e de noite, não porque era perfeito, mas porque sabia que sem Deus ele cairia. E olha que interessante, naquela época não existia Bíblia impressa, como temos hoje. Davi não tinha aplicativo no celular, não tinha versículo do dia aparecendo na tela. Ele dependia da tradição oral, das escrituras, que eram passadas de geração em geração, da memorização, da meditação profunda. E mesmo assim, ele priorizava isso acima de tudo. Agora você que tem a palavra completa na palma da mão, quantas vezes deixa ela de lado, porque está ocupado demais, cansado demais, distraído demais? Eu não estou te condenando, estou te confrontando. Porque se você quer crescer espiritualmente, precisa parar de se enganar. Precisa parar de achar que pode viver de espiritualidade de segunda mão, ouvindo só o que o pastor fala no domingo, vendo só vídeo motivacional cristão. Isso não sustenta, isso não transforma. Você precisa cavar fundo, precisa buscar por si mesmo, precisa ter seu próprio encontro com Deus todos os dias. E eu sei o que você vai dizer, mas eu não tenho tempo. Vou ser direto com você. Não é questão de tempo, é questão de prioridade. Você sempre encontra tempo para o que é importante. Você sempre dá um jeito de ver as redes sociais, de assistir aquela série, de conversar com os amigos. Então não me venha dizer que não tem 15, 20 minutos para se colocar diante de Deus. O problema não é a agenda lotada. O problema é que você ainda não entendeu o quanto precisa disso. Ainda não sentiu na pele o quanto a ausência de Deus corrói, enfraquece, deixa vulnerável, porque quando você não se alimenta espiritualmente, fica fraco. E quando fica fraco, qualquer vento te derruba, qualquer mentira te convence, qualquer tentação te arrasta. E aí você vive aquela montanha-russa espiritual. Um dia está firme, no outro está caído. Um dia está cheio de fé, no outro está duvidando de tudo. Isso não é normal.
Isso é sintoma de fome espiritual. Você está desnutrido na fé. E a solução não é complicada, mas exige disciplina. Exige que você tome uma decisão e não volte atrás. Vamos olhar para o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então, prudentemente, te conduzirás. Veja a promessa: prosperidade e prudência. Não estou falando de prosperidade financeira apenas, estou falando de uma vida que floresce, que dá fruto, que tem propósito. E isso vem de meditar na palavra. Meditar não é ler correndo. Meditar é ruminar, é mastigar devagar, é deixar aquilo entrar fundo no coração. É pegar um versículo e perguntar: o que Deus está falando comigo aqui? Como isso se aplica à minha vida hoje? O que preciso mudar? Onde estou errando? Onde estou acertando? Esse processo não acontece em 2 minutos. Exige pausa, exige silêncio, exige que você desligue o celular, feche a porta e entre no seu quarto, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. Porque devocional não é show, não é para ninguém ver. É um encontro secreto entre você e Deus. E nesses encontros secretos, Deus revela coisas que Ele não mostra em público. Nesses momentos de intimidade, Ele cura, corrige, direciona, consola. Mas se você nunca para, nunca vai ouvir. E aí, vive a vida inteira sem direção, achando que Deus não fala, quando na verdade você é quem não está parando para escutar. Então, se você quer mudar, comece agora, não amanhã, não na próxima segunda-feira, agora. Pegue a sua Bíblia, escolha um livro, comece a ler um capítulo por dia e ore antes de abrir. Peça para o Espírito Santo te ensinar, te revelar, te transformar. E seja honesto com Deus. Se você está com raiva, fala. Se está confuso, fala. Se está duvidando, fala. Deus prefere a sua sinceridade do que a sua religiosidade fingida. Agora, eu quero que você entenda algo fundamental sobre o devocional diário. Não é apenas sobre ler a Bíblia, é sobre construir uma história com Deus. É sobre criar memórias espirituais, marcos. Momentos em que você pode olhar para trás e dizer: foi ali que Deus falou comigo, foi naquele dia que tudo mudou. E isso não acontece quando você trata o devocional como obrigação, acontece quando você trata como privilégio. Pensa comigo, quantas pessoas ao longo da história não puderam ter acesso livre à palavra de Deus? Quantos cristãos foram mortos por simplesmente possuírem uma Bíblia? Quantos arriscaram tudo para traduzir as Escrituras para o idioma do povo? E você, que pode abrir a Bíblia a qualquer hora, em qualquer lugar, quantas vezes desperdiça esse presente? Isso não é para te fazer sentir culpa, é para te acordar. Porque muitos de nós vivemos no piloto automático espiritual, achando que está tudo bem, quando na verdade estamos mornos, estamos distantes, estamos apenas sobrevivendo na fé. E Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para viver abundantemente, para transbordar, para ser luz. Mas você não consegue ser luz se não estiver conectado à fonte. Jesus deixou isso claro em João capítulo 15, versículo 5, quando disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada, nem um pouco, nem o básico. Sem Jesus você pode até se esforçar, pode até parecer produtivo, mas espiritualmente falando é estéril. E a única forma de permanecer nele é através da comunhão diária, da palavra diária, da oração contínua. Não dá para permanecer se você só busca Deus de vez em quando. Não dá para dar fruto se você só rega a árvore quando lembra. A vida espiritual exige constância. Exige que você, mesmo quando não está com vontade, mesmo quando está cansado, mesmo quando parece que não está acontecendo nada,
continue buscando, porque tem dia que você vai ler e vai ser impactante, transformador. E tem dia que você vai ler e não vai sentir nada. Mas continue, porque Deus está agindo mesmo quando você não sente. Ele está plantando sementes mesmo quando você não percebe. E um dia, lá na frente, aquilo que pareceu sem sentido vai fazer todo o sentido. Aquele versículo que você leu e não entendeu vai voltar na hora exata em que você precisar. Aquela oração que você fez sem muita fé vai ser respondida de uma forma que você nem imaginava. Porque Deus é fiel. Ele honra quem o busca. Ele recompensa quem o procura de todo o coração. E isso está em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu te desafio hoje, busque de verdade. Não busque pela metade, não busque só quando está em crise. Busque todos os dias, com fome, com sede, com desejo genuíno de conhecer mais a Deus. E quando você começar a fazer isso, sua vida vai mudar. Suas decisões vão mudar. Suas reações vão mudar. Porque você vai começar a pensar como Deus pensa, a enxergar como Deus enxerga, a amar como Deus ama. E isso é transformação de dentro para fora. Não é comportamento forçado, é fruto natural de quem está em comunhão com o Criador. Agora, se você está aqui e sente que sua vida devocional está morta, não desista. Peça a Deus para reavivar. Peça para Ele trazer de volta aquela fome, aquela paixão pela palavra, porque Ele é especialista em ressuscitar o que estava morto. Ele já fez isso com você quando te salvou, e Ele pode fazer de novo com a sua vida espiritual. Basta você querer, basta você se humilhar e reconhecer que precisa. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia. Não espere mais. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Então, se você quer começar uma vida nova, uma vida com propósito, uma vida onde o devocional não é fardo, mas é alegria, entregue tudo a Jesus agora. Confesse que é pecador, reconheça que precisa de um Salvador e creia que Ele morreu e ressuscitou por você. E a partir daí, comece sua jornada com Deus. Uma jornada diária, de intimidade, de crescimento, de transformação. E se você já é cristão, mas está desanimado, saiba que Deus não desistiu de você. Ele está esperando você voltar. Ele está de braços abertos. Então levanta, sacode a poeira e recomeça. Porque cada novo dia é uma nova oportunidade de buscar a face do Senhor. E eu oro que a partir de hoje você faça do devocional a prioridade da sua vida. Não por obrigação, mas porque você descobriu que é ali, naqueles momentos a sós com Deus, que você encontra força, paz, direção e vida. E antes de encerrar, quero te pedir algo. Se este vídeo tocou o seu coração, se você sentiu que era Deus falando com você, não guarda isso só para você. Compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E deixa um comentário contando como está a sua vida devocional, o que Deus tem falado com você, ou me sugere um tema que você gostaria de ver por aqui. Isso me ajuda a trazer conteúdos que realmente vão edificar a sua fé. Que Deus te abençoe, te guarde e que a presença dele seja real na sua vida todos os dias. Amém.